Olha isso daqui, meus queridos. O que acontece? Você sabe que aí aproximadamente uns 20 dias a Justiça da Itália negou a extradição da Carla Zambelli. Aí agora eles deram uma detalhada no motivo. O porquê que negaram? Aí saiu lá, né, o detalhamento. Vítima e juiz é o papel do Alexandre de Moraes, aquilo que a gente vem falando há quanto tempo? Justiça italiana diz que Moraes ocupa o papel de vítima e juiz no caso Zambelli. Não é isso? Explodiu isso daqui, eu sei que você já ouviu falar, mas eu vou trazer algumas atualizações a respeito disso daqui, que talvez você ainda não esteja acompanhando. A primeira e a mais absurda que eu quero trazer é essa daqui, ó. Aqui está, meus queridos. A gente está vivendo para ver o presidente do STF reagindo à decisão da Itália sobre o caso Zambelli. Segundo o documento da Itália, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, era vítima e juiz do processo que levou à condenação da ex-deputada. E o Fachin, Fábio? O Fachin saiu em defesa, rapaz, do Xande. Meus queridos, presta atenção. Ele ressaltou que o julgamento brasileiro seguiu o trâmite correto, que Zambelli teve todos os direitos garantidos pela Constituição. Mas e o juiz? Deu os direitos, ela teve direito a advogado, teve direito a tudo, mas e o juiz, que é vítima? É a mesma coisa, eu sou juiz, aí eu saio na rua, sou assaltado, e eu mesmo vou julgar. Obviamente eu vou condenar o cara que me assaltou. Vou mandar ele para a cela mais fria e fedorenta que existir. Olha só o que ainda continua a matéria aqui. A presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, acompanha com preocupação a recente decisão proferida pela Justiça italiana em matéria relacionada à cooperação jurídica entre os dois países, ressaltando que a Corte vem atuando em marcante deficiência aos estados estrangeiros quando examina pedido de extradição. Foi o que disse, então, o ministro presidente da Suprema Corte, o Edson Fachin. Eu vou trazer agora o nosso querido doutor André Marcília, destacando essa vergonha, tá? Que o Fachin acaba de passar. Vamos acompanhar aqui, doutor André Marcília. Todos vocês sabem que o Moraes foi humilhado pela justiça italiana com a liberdade conferida para a Carla Zambelli. Agora temos um novo capítulo na humilhação pública internacional do Moraes, que é o fato do Fachin ter escrito uma nota oficial em nome do STF para defender o Moraes. Eu vou te contar o que o Fachin disse e vou te trazer um bastidor de como essa nota foi resultado de uma imensa pressão interna que fez o Fachin se sentir coagido a escrever essa nota e que desaba de uma vez por todas o teto do STF na cabeça dos ministros. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Diz o Fachin nessa nota uma série de obviedades. Ele fala que o processo e seus atos transcorrem em estrita observância à Constituição da República e blá 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 blá, sobre o ponto essencial, que é o fato de que o Moraes funcionava como juiz e também como vítima, porque a Zambelli foi acusada, de construir um habeas corpus para prender o Moraes, e isso, o Moraes, claro, seria vítima, e também de invadir o sistema do CNJ, e o CNJ tinha como membro próprio Moraes. Nada disso, desse fato do Moraes ser vítima e também juiz, do Moraes ser parte interessada no processo e julgar a pessoa, nada disso o Fachin disse. Ele apenas se limitou a dizer que o STF defende a Constituição brasileira. Só que tem um ponto aqui que vai mais longe, não é do estilo do Fachin, aí tem a ver com
bastidor que eu disse que eu ia contar para vocês do porquê que o Fachin foi coagido a fazer essa nota. O Fachin, ele diz o seguinte, que ele está preocupado com a decisão da corte italiana considerando a cooperação jurídica entre os países. Ou seja, o presidente do STF está buscando com essa frase o quê? Ameaçar a Itália, dizendo, olha, cuidado, hein? A gente sempre extradita as pessoas italianas quando vocês pedem. Agora que a gente pediu, vocês não extraditaram, então pode ser que a gente não faça mais isso. Esse tipo de ameaça, esse tipo de intimidação à justiça italiana não é a cara do Fachin. E o bastidor que a gente tem é que o Fachin não queria escrever essa nota. Aliás, todo mundo queria ficar embaixo da cama, morto de vergonha. Mas o Fachin foi pressionado pelo Moraes e pela sua turma, Gilmar Mendes, Dino, Toffoli, a escrever essa nota. O Fachin, portanto, está com a espada no pescoço por essa turma, que quer reagir à justiça italiana, que quer demonstrar força diante da decisão da justiça italiana. O Fachin não quer isso, mas ele faz. E ele faz porque ele é frouxo. É isso que é verdade. A gente tem, infelizmente, um ministro com uma personalidade frouxa dentro do STF. Se você é presidente da corte, você precisa mostrar um pouco mais do que o Fachin vem mostrando. E ele está coagido, ele está com a faca no pescoço. Portanto, o Fachin não é o presidente do STF. O presidente do STF é o Moraes, é o Toffoli, é o Gilmar, é a turma que, enfim, a gente sabe que manda não só no STF, mas no próprio país e que vem dando pitacos na gestão do Fachin a ponto de coagi-lo a escrever uma nota que não tem nada a ver com o estilo dele, que não tem a ver com o que ele queria fazer, mas mesmo assim ele fez. Então, meus caros, o ponto aqui é que o efeito prático dessa nota do Fachin não apenas piora a situação do Moraes, porque de novo o assunto veio à tona, já não bastava a decisão, agora o assunto volta à tona com a nota do Fachin, ou seja, que nem apelido, é que nem você reclamar de apelido, de novo volta à tona o apelido, mas também piora a situação interna do STF, expõe o racha total que faz com que a turma comandada por Gilmar Mendes e Moraes, sobretudo, demonstre uma força tamanha que exponha a todos nós que o STF não tem um presidente, que o STF tem um presidente que é uma rainha da Inglaterra, que é alguém que, na verdade, obedece às ordens dessa dupla dinâmica, Gilmar e Moraes. Deixa aqui o seu comentário e fique esperto, porque aqui a gente sempre dá não apenas a notícia, mas o que está por trás da notícia. Muito bem, segue lá as redes sociais do nosso querido doutor André Marcília, meus queridos. Que vergonha, hein? Que vergonha! E não parou por aí não, olha só. O STF está desmoralizado internacionalmente, afirma o Estadão. Rejeições ao pedido de extradição de Zambelli, Oswaldo Eustáquio diz o jornal, expõe dúvidas sobre garantias processuais no Brasil. Eu estou torcendo aqui para que a justiça italiana também negue a extradição do nosso querido Taliaferro, tá bem? Presta atenção, decisão sobre Zambelli pode influenciar o caso Taliaferro, é o que diz advogado. Eu espero. Aí, meus queridos, você vai ver. Os Estados Unidos negou extraditar Alan dos Santos na época do Biden, nem é o Donald Trump não, a época do governo Biden, tá? A época do governo Biden, olha que vergonha, tá? Aí negou extraditar Alan dos Santos, os Estados Unidos, na época do Biden, tá? Negou o Alexandre de Moraes fazer intimação, acionar a justiça americana, pediu para que quem fizesse isso fosse o Itamaraty, não o ministro, que não era para o ministro entrar direto em contato com os Estados Unidos, e sim entrar em contato com o Itamaraty, e o Itamaraty, que é o órgão, né, aí que trata disso, entraria em contato com os Estados Unidos. Isso na época do Biden. Vai agora te meter a louco lá com o Donald. Vai lá, tá? Aí o que acontece? Aí a gente tem Oswaldo Eustáquio, que deu uma chapelada no Careca, passou o chapéu. Agora, a justiça italiana explodindo tudo contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da Carla Zambelli. E ainda tem a questão ali que realmente, como disse o advogado, pode influenciar a questão do nosso querido aqui Eduardo Taliaferro,
tá bem? Meus queridos, a gente até viu agora, né, que o Eduardo Talhaferro, ele é perito e ele vai atuar aí ele foi contratado, né, pela defesa de alguém aí para atuar contra um banco aqui no Brasil. Então, meus queridos, é isso, beleza? Presta atenção no que eu vou trazer agora para você. E o governo brasileiro? O governo brasileiro também não está cansado de passar vergonha, não, tá? Passa vergonha nos Estados Unidos, passa vergonha em todo lugar e ainda agora o governo brasileiro vai insistir na extradição da Carla Zambelli. Presta atenção na reportagem aqui da CNN. O governo brasileiro vai insistir na extradição de Carla Zambelli. A apuração é do âncora Gustavo Uribe e está no site da CNN. O objetivo é fazer com que a ex-deputada cumpra a pena no Distrito Federal. A avaliação é que não deve haver reviravolta no processo envolvendo a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, caso em que a Justiça da Itália viu parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Mas o processo de extradição acontece na ação em que Zambelli responde por ter perseguido um homem à mão armada. Esse segue em tramitação. A próxima audiência foi marcada para o dia 1º de julho. Neste caso, a avaliação no governo brasileiro é de que não cabe interpretação sobre parcialidade. O governo brasileiro vai insistir... Muito bem, meus queridos. A Carla Zambelli, ela tem um outro pedido de extradição, que é essa questão aí, né? Lá de ter perseguido o homem armado, que inclusive, o homem, né, entrou agora, né? Teve uma polêmica, a justiça condenou ele. Enfim, meus queridos. Eu vou trazer agora o nosso querido Carlos Jordi comentando sobre essa derrota internacional do ministro Alexandre de Moraes, passando vergonha aí internacionalmente. Vamos com Carlos Jordi, deputado do Rio de Janeiro, já foi líder da oposição, é do PL. Vamos junto. A Suprema Corte Italiana deu uma grande vitória não só para Carla Zambelli negando o seu pedido de extradição, mas foi uma grande vitória também da democracia, do enfrentamento à tirania e à ditadura do judiciário que hoje vigora em nosso país. A Suprema Corte da Itália definiu que o que acontece com a deputada Carla Zambelli é uma grande perseguição política e que o ministro Alexandre de Moraes atuou fora da lei, sem legitimidade, sem legalidade, violando princípios básicos do direito, da Constituição, violando a independência e, sobretudo, sendo um juiz sem imparcialidade. E essa é uma grande vitória que nós temos que celebrar, porque o mundo inteiro está enxergando que em nosso país vigora um estado de exceção, uma juristocracia, juízes que estão avançando sobre garantias e direitos individuais, que estão atuando fora da Constituição, perseguindo adversários políticos e não respeitando princípios como o juiz natural, o devido processo legal. Só no Brasil mesmo que ainda tentam camuflar isso e dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Os ministros do Supremo fingem que está tudo bem, que eles são os defensores da democracia, que não estão fazendo nada de errado, mas o mundo inteiro está enxergando o contrário. Olha só essa notícia. Zambelli. Justiça italiana diz em decisão sobre a absolvição que Moraes não foi imparcial. Corte Suprema entendeu que ministro brasileiro foi vítima, testemunha e juiz executor no caso. A Corte de Cassação da Itália, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do país europeu, divulgou os motivos para negar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil. O documento apresentado pela defesa da parlamentar cita o ministro da Corte brasileira, Alexandre de Moraes, e cita a falta de imparcialidade do magistrado. A decisão italiana se refere ao pedido de extradição feito pelo STF contra a ex-parlamentar, quando Moraes determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotassem medidas para efetivar a extradição da bolsonarista, justamente em razão da decisão da Corte de Roma favorável ao procedimento. Com base em tal condenação, foi feito o pedido de extradição de Zambelli à Justiça italiana. Em março, foi dada a primeira decisão favorável à solicitação. O documento divulgado agora apontou diversos elementos que podem gerar dúvidas sobre a imparcialidade da Corte e do ministro brasileiro. O texto aponta que Moraes atuava simultaneamente como vítima, testemunha e juiz executor em processos judiciais. Gente, o mundo inteiro está enxergando o que nós estamos falando há muito tempo sobre a atuação arbitrária do ministro Alexandre de Moraes. E ele tem sido sempre vítima, ele tem sido testemunha, ele tem sido acusador, assumindo o papel de promotor, de Ministério Público, produzindo provas, inclusive, e também julgando casos. Olha o que foi
a farsa do 8 de janeiro. Que inclusive ele era vítima, porque supostamente havia um atentado contra a vida dele. E mesmo assim, ele julgou esse processo. Ele violou totalmente o sistema acusatório. Isso é medieval. Ele deveria se declarar impedido, como prevê a nossa Constituição. Isso é recorrente. O próprio inquérito das fake news, ele é vítima. E ele é relator, ele é testemunha, ele é tudo. Acusador. Vocês percebem o estado de exceção que nós vivemos em nosso país? O mundo inteiro está enxergando isso. E só nós estamos ainda convivendo como se nada tivesse acontecido. Que estivesse tudo normal. Agora, a deputada Carla Zambelli, ela teve justiça na Itália. A justiça italiana reconheceu que houve fraude no seu processo e agora ela pode ter uma vida normal. Aliás, será que vai ter uma vida normal? Quem vai pagar pelos seus prejuízos? Uma pessoa que teve a sua vida financeira destruída, hoje vive de contribuições, vive de ajuda, todo o prejuízo psicológico, emocional, teve o seu mandato cassado, porque, inclusive, nós na Câmara dos Deputados não cassamos o mandato dela, mas o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, determinou que fosse cassado, já que ele tinha feito essa sentença contra ela, essa condenação contra ela. Quem é que vai pagar por isso? Olha, quem é que vai pagar por isso é o ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre digo que não há como pacificar o Brasil sem condenar o ministro Alexandre de Moraes, sem empichar o ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos fazer com que o ministro Alexandre de Moraes responda por todos os seus crimes. Se hoje há uma blindagem no Supremo Tribunal Federal, ao menos nós precisamos fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não tem como o ministro Alexandre de Moraes continuar até o fim do seu cargo no Supremo Tribunal Federal, tendo feito tanto mal para tantas pessoas inocentes, inclusive julgando pessoas sem foro de prerrogativa de função. É nosso papel tirar o ministro Alexandre de Moraes da vida pública para que ele vá para a lata do lixo da história. Muito bem, meus queridos. Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, onde você estiver, tá gostando do programa de hoje? Que tal dar uma força aqui pro nosso canal, colaborar via Pix? Porque você me ajuda demais aqui, tá bem? Qualquer valor que você mandar, dá uma moral, uma força muito grande aqui para o nosso canal. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso programa E Pegou Fogo literalmente. Donald Trump anunciou a morte de Nino Guerreiro, líder da maior facção da Venezuela. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você o vídeo da explosão que foi para poder mandar o Satanás para o inferno. Beleza? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de sexta-feira que o líder da facção Tren de Aragua, a maior organização criminosa da Venezuela, foi executado após ataque das forças norte-americanas. Sob minhas ordens. Ordem de quem? Ordem de quem? Sob minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para executar com sucesso Nino Guerreiro, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta, informou Donald Trump em publicação em sua rede social. Lá, meus queridos, espera aí que eu tenho aqui, tá bem, a publicação correta, tá? Uma pessoa me mandou lá dos Estados Unidos. Deixa eu só... Cadê? Onde foi parar? Ué, desapareceu aqui. Uai. Ah, tá. Eu subi muito aqui na conversa do Zap Zap. Beleza? Presta atenção. Tá aqui, ó. Olha só. Exército estrangeiro ultrapassa, mutilasse e assassinasse cidadãos americanos com total impunidade. Durante minha campanha, prometi expulsar esses monstros do nosso país, fazer justiça às famílias daqueles que eles massacraram, incluindo a preciosa Jocelyn Nungaraí, de 12 anos, Laken Haley, de 22 anos, e inúmeras outras almas belas. Com esta ação, as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram justiça por eles, suas famílias e seus entes queridos.
logo no início do meu governo, cumpri minha promessa de designar Tren de Aragua como a organização terrorista estrangeira, deportar milhares de criminosos perversos e declarar guerra aos cartéis, que há muito tempo travam uma guerra contra nossos cidadãos, enquanto líderes fracos deixavam os Estados Unidos na defensiva. Essa ação foi coordenada em estreita colaboração com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem. Como resultado, os terroristas do Tren de Aragua não têm mais refúgio seguro na Venezuela ou em qualquer outro lugar. E sob minha liderança, encontraremos esses assassinos cruéis e chefões do narcotráfico a qualquer hora, em qualquer lugar, e os enviaremos para as profundezas dos infernos, onde eles pertencem. Deus abençoe a América, presidente Donald J. Trump. Meu irmão, quero ver o Lula falar uma merda dessa. Não é? Quero ver, para o Trump, não é uma merda. Se o Lula falar uma merda dessa, eles mandam o Lula pro inferno. Eu quero ver Lula levantar a voz contra a PCC e Comando Vermelho. O que o Donald Trump fez? Executou o tal do El Nino Guerreiro. Guerreiro é a PQP. Vai ser guerreiro agora, sabe onde? Lá junto com o capeta. Não é? Fala pra mim, meu amigo. O Lula agora vai fazer o quê? Vai fazer uma cartinha lá pra Venezuela lamentando a morte do guerreiro? Lamentando a morte do chefão do Tren de Aragua? Todo mundo, né, nos bastidores diz que o chefão mesmo é o Madurex, não é? Tem a reportagem agora que eu vou trazer para você da CNN, para você que está ligado aqui comigo, dando mais detalhes. Já eu vou te mostrar o vídeo do exato momento que tudo virou poeira, meu amigo, que tudo virou uma bagaceira lá na Venezuela. Agora eu quero ver, o Lula vai emitir notinha? Vai, Lula, vamos embora ver. Olha, a gente agora muda de assunto para falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque o Paquistão informou hoje mais cedo que o acordo provisório... Peraí, tá no ponto errado, é mais ou menos aqui assim. Norte-americano, os dispositivos representavam uma ameaça na região do Estreito de Hormuz. Agora, bora lá. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que o país matou o líder da gangue venezuelana Tren de Aragua, conhecido como Ninho Guerreiro. Trump informou que uma operação foi realizada em coordenação com a Venezuela. Segundo o chefe do Pentágono, o ataque aconteceu no início da semana. A Venezuela disse que durante essa operação houve confronto com grupos criminosos. Ninho Guerreiro foi morto nesses confrontos. O cartel foi designado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos em 2025. Guerreiro e outros líderes do Tren de Aragua foram alvos de sanções norte-americanas. Ulalá, meus queridos, é isso aí, minha gente. Para você que está ligado aqui comigo, tá bem? É o seguinte, a reportagem já mostrou, mas eu quero, tá bem, mostrar novamente aqui o exato momento em que os Estados Unidos, tá, em cooperação com a Venezuela, manda o tal do Ninho Guerreiro para a casa do Satanás, como o próprio Trump disse, para as profundezas do inferno. Presta atenção, é o exato momento, não tem som, mas enquanto você está vendo esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para algo. No dia 9, portanto, há 4 dias atrás, nós ouvimos os portais de notícias aqui falarem sobre a reação do Comando Sul, né? Eu não sei falar como o americano fala, eu chamo aqui de SOUTHCOM. Eu sei que não é essa a pronúncia, a Gladys que me corrija, não é? Mas o que acontece? O Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ele comentou pela primeira vez a recente classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Ao Metrópolis, o Comando do Sul
das Forças Armadas dos Estados Unidos, afirmou que a medida amplia os instrumentos à disposição do governo norte-americano para combater o narcotráfico na região. Enquanto você está vendo essas belíssimas imagens aí do ataque contra o Nino Guerreiro, presta atenção no que eles falaram. Essa mesma... o comando que comandou isso daí, ó, que fez isso daí. Segundo o órgão, o SOUTCOM, o Pentágono, né, o Comando do Sul, que está ali abaixo do Pentágono, concede mais ferramentas ao Departamento de Guerra, que é o Pentágono, para garantir que o hemisfério ocidental não seja controlado por narcoterroristas. O hemisfério ocidental é nossa vizinhança e os narcoterroristas que buscam exportar drogas e morte para nossas fronteiras serão desmantelados, é o que diz o trecho da nota. O SOUTCOM, que é o Comando do Sul, diz que atua sob diretrizes estrangeiras sob diretrizes de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos para defender o território norte-americano, proteger terceiros regionais e combater o narcotráfico. Vai lá, Lula, defender agora PCC, Comando Vermelho, vai lá. Você que está me acompanhando agora, já ouviu um monte de gente dizer aí que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada, que é só uma classificaçãozinha, que os Estados Unidos não têm poder de vir aqui pegar vagabundo, não é? É só isso. Rapaz, a gente viveu para ver essa situação. Já comentei ao longo dos programas aqui, não é tão desatualizado não a informação, mas presta atenção. O empresariado brasileiro está pessimista com a articulação sobre facções nos Estados Unidos. Meu amor, presta atenção. Os empresários, um grupo de empresários, estão articulando lá nos Estados Unidos para derrubar a classificação de PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E tão pessimistas, ou seja, ainda bem, né? Vocês estão pessimistas e nós estamos otimistas que o Donald Trump... E eu vou falar um negócio aqui para você. O Lula, ele é uma poeirinha. Se Deus quiser. O Lula é uma poeirinha que o Trump vai fazer assim, ó. Eleição, meu amigo. O que a gente precisa é garantir a eleição do Flávio Bolsonaro. Porque se a gente for depender de Lula, esses empresários do Brasil que mandaram comissão lá nos Estados Unidos para poder, olha ali, fazer articulação para poder derrubar a classificação de Comando Vermelho, de PCC nos Estados Unidos, nós estamos lascados com um L de Lula. E que é L também de ladrão, né? Se escreve ladrão com L ainda, não é? Ou vão proibir? Então tá bom. Aí, meus queridos, presta atenção. Empresariado pessimista com uma articulação sobre facções nos Estados Unidos. Eles veem pouco avanço em negociação nos Estados Unidos e já demonstram pessimismo com a articulação para reverter a classificação das facções. Cara, olha, eu vou falar um negócio para você. Eu aprendi algumas coisas na vida, bem simplesinha. A minha mãe, primeira coisa, minha mãe diz: não cometa crime que você vai preso. Pensa num cara que gosta de ser livre, embora eu trabalhe bastante, não sou tão livre assim, eu fico, né, na minha cela aqui, o dia inteiro praticamente. Aí, meus queridos, a minha mãe falou: não cometa crime porque você vai preso. A minha mãe também falou: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, não é? Aí, meus queridos, os empresários brasileiros enviaram, né, ali juntamente, né, aqueles deputados que foram lá nos Estados Unidos para poder denunciar o Flávio, para poder articular
para tentar manchar a imagem do Flávio Bolsonaro perante o Donald Trump, perante os Estados Unidos, perante o Marco Rubio e perante os deputados de esquerda lá nos Estados Unidos. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Não estão, não? E agora estão aí se vendo pessimista. É sério que vocês estão pessimistas, empresários? Pois é, segundo a minha mãe, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Parece que o empresário brasileiro está mais do lado das facções criminosas, não é? Aí, eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Lula diz que está triste em classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Ô Lula, tá triste porque o Donald Trump deu a ordem para poder executar o Nino Guerreiro? O Ninho Guerreiro? Tá triste agora, Lula? Fala para mim. Aí eu volto numa questão que é importante a gente deixar bem claro aqui no nosso canal, tá bem? E é onde eu disse que é importante a gente expurgar esse capiroto daqui. Por quê? Cooperação com os Estados Unidos, meu amigo, pode esperar só depois que o Flávio Bolsonaro chegar lá. Com quem os Estados Unidos fez operação e prendeu o maior traficante da América Latina, na Bolívia? Com o novo presidente, que é de direita. Com quem os Estados Unidos acabou de fazer uma cooperação, foi junto com a Venezuela e exterminou o tal do El Ninho Guerreiro, um dos maiores traficantes também aí do mundo, da América Latina, com a ajuda da Venezuela. Então não adianta a gente ficar esperando cooperação entre Brasil e Estados Unidos, de jeito nenhum. O que o Brasil faz para combater o narcotráfico é isso daqui, ó. Olha aí. Cara, isso daqui é revoltante. Em pleno chororô dos Estados Unidos classificar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, a gente tem que engolir uma reportagem dessa. Olha lá, a matéria ela é autoexplicada, ela já se explica no título. Governo corta verba e Exército suspende ação na fronteira contra o quê? Contra o crime. O que é o crime? Narcotráfico, contrabando, né? Contrabando de armas. Olha só a desgraceira que Lula acabou de fazer. Não existe ação na fronteira contra crime. Rapaz, a gente tem que ir lá, meu amigo, no dia da eleição e mandar esse Lula embora desse país. Lula deveria ser expulso do Brasil. Lula afirma que traficantes de droga são vítimas de usuários. Tem que pegar o usuário, né, Lula? Dar uma surra no usuário, né? E dar um prêmio pro traficante. Só pode. Porque coibir o tráfico não quer. Não é? Tá aí, ó. Cortou, não foi só do Exército não, meu amor. Também não foi só do Exército não. 4,3 bilhões foram cortados, sendo que para o Exército, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Pega essa informação agora, né? E vamos soltar. Eu não sei o que vamos fazer, né? Porque nós estamos lascados. Olha aí. Lula disse que não decretará GLO no Rio e não quer Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Aí as Forças Armadas não estão brigando com bandido na fronteira. E não briga na favela, mas pra que serve Forças Armadas? A gente não tá em guerra com ninguém, nem contra o tráfico, nem contra o narcotráfico. Agora nós temos narcoterroristas aqui, segundo a classificação dos States, né, dos Estados Unidos. Meu amigo, chupa essa uva, porque eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Eu vou repetir mais uma vez, tá? A fala do Donald Trump, que anunciou que enviou pro quinto dos infernos o Ninho Guerreiro, tá bem? Mais uma vez, eu vou ler a nota aqui do Donald Trump e aí a gente vai seguir aqui o nosso programa. Sob minhas ordens, o Comando do Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Tren de Aragua,
uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. Foi o que informou Donald Trump em publicação em sua rede social, a Truth Social. Tá gostoso, não tá? Tá legal, não é isso? Parabéns, Donald Trump. Isso aí, não é? É, meu amigo. Aí, prenderam o Maduro. O Lula falou que pensa todo dia. Presta atenção. Tem depoimento do Lula falando isso. Segundo ele pensa todo dia na possibilidade, né, na situação, né, segundo ele, do Maduro, né, estar numa fortaleza e aí vem o exército americano e leva o Maduro. O Lula falou que pensa nisso toda noite. Na minha cabeça, o Lula tem medo que aconteça com ele. Né? Ele deve pensar assim: rapaz, se o Maduro tava lá numa fortaleza e eu aqui. Só que assim, tem uma diferença. Tem muita gente que cai tem uns youtubers. Olha, eu não vou citar nome, nem ficar atacando as pessoas, não. Vocês são maiores de idade, vacinados. Vocês veem aí quem vocês querem assistir, tá bem? Mas tem uns youtubers que ficam numa palhaçada. Eu já vi tanta coisa. Os Estados Unidos decretou a prisão do Lula. Uns temas, uns títulos desse jeito, tá bem? Gente, o Trump, o Lula, não responde a crime nenhum nos Estados Unidos. Não existe esse negócio de Estados Unidos decretar a prisão do Lula. É diferente do Maduro. O Maduro responde criminalmente dentro dos Estados Unidos. Ele é um prisioneiro. Inclusive, antes de prenderem o Maduro, eles ofereceram 50 milhões. Começou lá atrás, com 15 na época do Biden. Depois foi para 25. O Trump levou para 50 milhões de dólares quem desse informação sobre o paradeiro ou que levasse à prisão do Nicolás Maduro, tá bem? Então vocês param com esse negócio, não fica acreditando nessas coisas não, porque depois não acontece, não é? Aí você fala bem assim: tô tão desanimado com a política, nada acontece. Você fica ouvindo gente errada, você fica ouvindo baboseira, aí dá isso, não é? Você fica ouvindo baboseira, dá nisso, não é? Então tá bom. Agora presta atenção, se o Lula está fraco lá na negociação dele com os Estados Unidos, parece que vai vir tarifa bombástica aí. Olha aqui como está a situação do Lula em outros lugares. Não é apenas com os Estados Unidos que o Lula é incompetente, não. Tá bem? Olha a atuação aqui de Lula em relação à União Europeia. O agro critica a lentidão do governo para reverter o bloqueio europeu à carne brasileira. Ô, gente, você ouviu o Lula dizer que agora o Brasil voltou à cena mundial. Aí que você me desculpa, né? Que merda esse anão diplomático tá fazendo? O Brasil não voltou à cena mundial? O Lula, quando ele assumiu o governo brasileiro, qual foi a primeira atitude de Lula? Viajar o mundo. Segundo ele, para buscar relacionamento, para trazer recursos, investimentos aqui no Brasil. Adiantou no quê? A única coisa que eu interpretei de todas aquelas viagens de Lula no seu primeiro ano, ele queria dar um recado para os seus amigos, até para quem não é amigo dele, de que, voltei, estive preso, agora fui, como ele diz, né, inocentado, e estou aqui, ganhei, sou o presidente, olha a minha cara, olha para mim, estou aqui. Para mim, a única coisa que o Lula quis fazer com aquele tanto de viagem dele foi meter a cara aí para os outros ver que ele era presidente do Brasil novamente, que ele não estava mais preso. Enfim, ele estava preocupado com a reputação dele. Agora, se você for trazer à tona o que Lula trouxe dessas viagens, e o Brasil quebrado, por não ter dinheiro agora para as Forças Armadas fazer operação, cortou do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, 4,3 bilhões. Do Exército, 1,5 bilhão. O Exército encerrou as atividades contra o crime na fronteira. Aí agora, o que acontece? Por que adiantou aquele tanto de viagem, de ficar com aquele discurso que agora o Brasil voltou à cena mundial? O que adiantou gastar
500 mil, 1 milhão numa viagem, não sei quantos mil em hotel, levar a Janja pra suíte presidencial pra matá-la de raiva, né? Porque aqui a pipa, né, não decola mais. O aviãozinho não sobe mais. E aí? Agora tá aí o agro. Cita lentidão no governo para reverter o bloqueio europeu à carne brasileira. Cadê aquele love-love com o Macron? Cadê? Aquele love-love. Lembra dos dois tirando foto assim, parecendo dois namorados? Jesus dos crentes, apaga a luz, meu Senhor. Misericórdia, meu Pai. Sangue e fogo no rabo do capeta, não é? Pelo amor de Deus. O Brasil, gente. E o agro, chateado. E os empresários, chateados porque vão classificar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Classificaram, aí não vão conseguir reverter. E o agro, o empresariado pessimista. E o agro, Lula não consegue reverter a situação com os europeus, que vão cortar, gente, não é diminuir, não, a Europa não vai consumir mais carne brasileira. Para você acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente, você que gosta do meu programa, gente, dê um like, tá faltando muito like aí, você não tá dando like, não tá ajudando o canal. Deixa um comentário positivo, o comentário positivo faz o nosso programa crescer. Ajude o Abordo com um comentário positivo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos o nosso programa, mas se puder também, colabore via Pix, nós estamos, por favor, precisando da sua ajuda. Se você puder fazer isso, faça agora. Agora é a hora de você ajudar o nosso canal. Seja qual for o valor, eu vou mandar um agradecimento especial para você, tá bem? Que acompanha aqui o nosso programa, para você que dá uma moral pra gente. Então faça isso, colabore via Pix, ajude o nosso programa, por favor. Beleza? Presta atenção aqui, porque o bicho tá pegando, tá? Isso daqui saiu essa semana, explodiu, a gente não esqueceu não, viu, Alcolumbre? Nós não esquecemos. Alcolumbre teria recebido 155 milhões de Vorcaro, é o que disse a reportagem da revista Veja. Embora o senador negou, mas nós queremos a apuração, nós queremos investigação sobre isso. O valor teria sido depositado em conta secreta no exterior e posteriormente transferido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É por isso que não tem CPI do Banco Master? É por isso que não aceitaram esticar, adiar, alongar a CPMI do INSS quando começou a tratar de Banco Master, ou seja, agora entrou em questão o Banco Master, nós precisamos de mais prazo. Não deixou, barrou a prorrogação da CPMI do INSS. É por isso, será? Aí quando estava rolando a CPI, não CPMI, agora a CPI no Senado, do crime organizado, e aí a CPI do crime organizado chegou no Banco Master, também não aceitaram a prorrogação, não aceitaram prorrogar a CPI do crime organizado. Será por isso daqui? Fala pra mim, será que eu tô doido em pensar isso? Ou você também deve pensar? E aí, agora a gente tem o pedido para se instaurar uma CPMI do Banco Master para investigar todos os envolvidos, para apurar tudo. A gente tem o Davi Alcolumbre dizendo que é ano eleitoral e que ele não vai criar essa CPI. Onde está isso na Constituição dizendo que em ano eleitoral não pode ter CPI? Fala para mim. Eu já vou trazer o nosso querido Eduardo Girão falando a respeito, porque ele entrou com uma ação no... ele entrou com uma ação... Cadê o meu vídeo? Eu ia trazer um videozinho aqui. Tá aqui. Olha só. Ele entrou com uma ação, tá? No STF para mandar o Alcolumbre abrir a comissão de ética. Ele juntamente com o Partido Novo, tá bem?
Mas antes, deixa eu agradecer aqui uma pessoa que colaborou via Pix. Esse Pix, ele me ajuda demais, tá bom, gente? Você não tem noção. Você manda 5, 10, 15, não tem problema, ajuda demais o gordinho aqui. Agradecer a Rita de Cássia, ela mandou 15, acabou de me avisar que mandou. Te agradecer, tá bom, minha querida? Pessoal, aqui do meu ladinho, de verdinho, tem o nosso Pix, tá bem grandão aí. Se você puder ajudar o canal, se você puder fortalecer, dê essa moral pra gente. Aqui, ó, 11 95 275 3898. Não tem problema, manda, tá bem? Que eu te agradeço aqui no nosso programa, beleza? Se você estiver vendo num outro horário, se você estiver vendo no gravado, a gente agradece uma outra hora, tá bem? Mas a gente sempre agradece a todos que colaboram aqui com o nosso programa. Agora, conforme eu prometi para você, o Partido Novo, o Eduardo Girão tem um vídeo, ele entrou, tá bem? Aí com uma ação contra o Davi Alcolumbre. Não adianta, meu amigo, saiu, tem que dar as caras. Alguém tem que investigar isso daqui. Vamos acompanhar. Bom, um momento muito grave da nossa República, a denúncia da Veja precisa ser apurada rapidamente, né? São mais nomes surgindo com a delação do Vorcaro, já tem senador com suposta propina de R$500 milhão, tem também a questão agora do próprio presidente do Senado, com dinheiro no exterior, seria aí o que foi colocado pela revista Veja, 30 milhões no exterior. Então, ninguém aguenta mais tudo isso. A gente precisa da CPI ou CPMI, que não vai ser instalada, existe o conflito de interesse cada vez mais flagrante do presidente desta casa. E eu estou indo para o STF, né? Nós estamos, nessa sexta-feira, protocolando, hoje ainda, um mandado de segurança, já que o presidente Davi Alcolumbre não abriu a comissão de ética ainda, e eu já acionei, nós já fizemos já acionamos ele próprio no Conselho de Ética por abuso institucional, né? E realmente essa questão de estar protelando a abertura dessa CPI e não foi instalada, né? Então a gente vai pedir, é uma vergonha, mas a quem a gente vai recorrer? Ao STF, não tem outra instância, nós vamos recorrer ao STF para que ele determine que o Senado Federal abra a comissão de ética que deveria ter aberto há 2 anos nessa casa. Né? Então, eu espero que a decisão seja rápida, toda essa lama precisa ser exposta, a luz já chegou, não adianta tentar segurar, isso é ruim para o Brasil, isso é a agonia da ética na nossa república, ela se prolifera, se perpetua, e isso não colabora para a pacificação, não colabora para o Brasil ir para frente. Então, nós estamos entrando, esperando que o STF determine na comissão de ética, e vem mais ações de comissão de ética em relação a essas delações do Vorcaro, porque é a maior fraude do sistema financeiro do mundo. E parece que todas as autoridades, né, vamos dizer, certas autoridades, não todas, mas meia Brasília, do Judiciário, aqui do Congresso, do Executivo, até o PT da Bahia foi citado também, tem filmes que precisam ser analisados, tudo isso, doa quem doer, o Brasil está querendo saber, né? E a gente não pode perder o time. Delação do Vorcaro já é a segunda negada, né? E a gente está vendo cada vez mais pessoas, tá? O que está ganhando tempo, é isso? Eles estão ganhando tempo para um socorro externo, socorro das instituições, do regime, do sistema, como você queira chamar, é isso? Para quê? Para libertar o pai dele? Para libertar o primo dele, que não tem nada de santo nenhum? Ou ele mesmo sair e acabar com tudo, deixar esse caixão na Praça dos Três Poderes sem exumar, sem saber quem são os criminosos? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha, o Partido Novo está fazendo a dele, é o Partido Novo que está dando entrada, e nós vamos até o fim. Muito bem, meus queridos. Parabéns, senador Eduardo Girão, aí, pela atitude. Tem que ir para cima mesmo, meus queridos. O Brasil, ele tá virando um caos. A gente tem falado isso daqui ao longo do nosso programa. O Brasil tá virando um caos, a gente tá passando vergonha o tempo todo. Passando vergonha o tempo todo. Mas nós, os patriotas, nós temos muito orgulho de sermos de direita, de defendermos essas causas e, acima de tudo, de usar as cores da nossa seleção, não só em Copa do Mundo. Esse negócio de usar verde e amarelo apenas em Copa do Mundo, isso é coisa de petista. Presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer para você. O Lula e o PT usam o verde e amarelo apenas nos momentos de eleição e Copa do Mundo.
A gente veste essa camisa a vida inteira. Vem, faz valer essa vontade. Vem, esse país pede coragem. Mostra a tua força, mostra o teu coração. Na lida, na rua, no mesmo bordão. É a esperança que embala cada canto dessa nação. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé. Eu peço a Deus todos os dias, né, que me dê muita saúde, sabedoria, força, coragem, resiliência, para poder corresponder às expectativas de todos vocês. Um Brasil que bate no peito, um futuro que bate na porta, a esperança que nos une, faz valer tudo que importa. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé. Muito bem, meus queridos, chega a dar um frio na espinha, não é? Quem aí tá com Flávio Bolsonaro nessas eleições, né? Ele ainda é pré-candidato, é assim que a gente tem que tratá-lo. Quem aí está com Flávio, deixe o comentário FF22. É Força Flávio Bolsonaro, 22 Bolsonaro, né? Então, o que te lembra 22? Bolsonaro. Nem que for o Flávio agora, né? O Flávio Bolsonaro. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui FF22. Não é de Forças Armadas, não. É F de Força, F de Flávio, 22 de Bolsonaro. Então, quando você digita FF22, eu entendo aqui Força Flávio Bolsonaro. F de Força, F de Flávio, 22 de Bolsonaro. Força Flávio Bolsonaro. Você que está com ele, você que torce para que ele seja esse agente público que vai chegar lá e que vai mudar a história do nosso Brasil. Eu estou muito contente com a disponibilidade no discurso do Flávio em combater o narcotráfico. É o único que tem a real intenção de combater narcotráfico. Ah, mas o Caiado trabalhou firme na questão lá da segurança pública no Goiás, mas não ganha. Não ganha, não é isso? Ah, o Zema também não ganha, meu amor. Quem ganha é Flávio, o único que pode, de uma certa forma, dar uma explodida no Lula, exterminar, tá bem, nas urnas o Lula, é Flávio Bolsonaro. E aí, parceria com os Estados Unidos, acabou de matar lá El Nino Guerreiro, tá bem, numa operação forte, letal, mandou para os quintos dos infernos um dos maiores traficantes do mundo, e é operação desse tipo. A Venezuela já está caminhando, a Venezuela já teve anistia, já demitiu ministros do STF, todos! Eu vou repetir mais uma vez, a Venezuela demitiu todos os ministros do STF. A Delcy Rodrigues, mandou embora aqueles ministros os militares ali, ministros do chavismo, mandou tudo para casa mandou pro quinto dos infernos, tá? Então o que acontece? A mesma purificação que aconteceu na Venezuela vai acontecer em Cuba. O Donald Trump já falou isso, que está libertando o povo cubano. Disse que se o Irã não entrasse na linha, não fechasse o acordo, os Estados Unidos ia fazer a mesma coisa que fez com a Venezuela. Portanto, lá no Irã baixou as calças, né? Arriou lá a bermuda, não é? E estão lá finalizando. Parece que nesse domingo o mundo vai estar em paz com a assinatura ali do cessar-fogo no Irã. E atendendo a expectativa dos Estados Unidos. Porque senão o tramposo não entra em qualquer acordo caracu, não. Tá ok? Não tem acordo caracu com o nosso laranjão. Não é assim? Então, meus queridos, é isso. Beleza?
Olha isso daqui. Brasil passando vergonha de novo. Olha isso daqui. Presta atenção no que você está acompanhando. Antes, deixa eu só dar um recado rapidinho aqui a respeito disso daqui. Tudo que nós fazemos aqui, essa luta que você me vê constantemente, todos os dias, é uma luta para poder trazer as verdades para você. Aquilo que você ouve aqui, às vezes você nem ouve por aí, ou no máximo uma notinha pequena. Aqui a gente aborda, a gente traz especialista, a gente monta um programa completo para você não perder todos os detalhes sobre a informação. E isso dá trabalho pra caramba. A gente investe horas e horas, equipamentos caros, custos caros, e eu preciso da sua ajuda para me manter no ar, para manter o meu programa no ar. Não existe conteúdo gratuito. O Paulo Figueiredo fala isso, e é verdade, alguém está pagando. Alguém está pagando. Embora o meu canal seja pequeno, é um custo menor, mas tem um custo. Muitas das vezes é o mesmo custo de um canal grande, né? Não é o mesmo custo de uma televisão, mas é o mesmo custo de um canal grande. É câmera cara, microfone caro, equipamento de áudio, computador dos melhores. Por quê? Para a gente levar a melhor qualidade para você. E o que eu peço para você é ajuda, para, por favor, para que a gente possa existir aqui no nosso programa. Beleza? Por favor, me ajuda, dê essa força pra gente. E você que ainda segue, né, por aqui acreditando que o Brasil ainda tem jeito, você que não largou a toalha, você que acredita nesse Brasil e gosta de acompanhar as notícias, o que está acontecendo no país, ajude o nosso canal. Nosso canal só existe porque você tem ajudado, porque você tem colaborado. Contribua com esse canal, traga qualquer valor e abençoe aqui o nosso Aborda Notícias. É muito importante a sua colaboração, a sua ajuda. Você, tá bem? Pode dar essa moral, essa força aqui para o nosso canal. Então faça isso, eu preciso de você. 11 95 275 3898 para você abençoar aqui o nosso programa e dar uma moral. Vou agradecer você que sempre ajuda, sempre colabora. A minha querida, o Silas mandou 10 conto aqui. Não é o Silas Malafaia não, tá bem? É o Silas Mendes, mandou 10, obrigado. A Lúcia de Oliveira também mandou 10. O Carlos Caterci mandou 2. Valeu, Carlão, obrigado, Deus abençoe a sua vida. Quem também colaborou aqui com a gente foi a Maria Verônica, ela mandou 3 conto aí. Obrigado, querida, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela colaboração. Você que está me acompanhando agora, se puder também, me ajude, fortaleça esse programa precisa de você. É importante a sua colaboração, é muito importante a sua doação para o nosso canal. Tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue existir porque você me ajuda. Então esse é o Pix, para você dar uma força e dar uma moral aqui para o nosso canal, beleza? É isso aí, minha gente, ajuda, gente, por favor, precisamos de você, me ajuda, por favor, nesse final de semana, né? O nosso canal precisa de você, precisa da sua colaboração. Eu vou trazer agora o nosso querido Deltan Dallagnol comentando que agora vai, o STF criou um grupo para reformar o poder judiciário. Olha, ai, o que será que vem por aí, hein? Será que o Fachin deixou de ser fraquinho? Vamos acompanhar, meus queridos. Agora vai, hein? O STF criou um grupo para reformar o judiciário. Gente, deve ser o Dia dos Namorados, o começo da Copa do Mundo, alguma coisa aconteceu, porque no mesmo dia em que a Suprema Corte da Itália publicou aquela decisão, aquela que mostrou como que o Alexandre de Moraes violou o direito de defesa da Carla Zambelli de forma macroscópica, para usar as palavras da própria decisão, como eu mostrei aqui no canal nessa sexta-feira. Aí, corre lá depois para você assistir esse vídeo dessa sexta, se você não viu, porque é sensacional, uma grande vitória da justiça, da imparcialidade, a Carla Zambelli conquistou lá na Itália. Aí, depois dessa decisão italiana dessa sexta-feira, sai a notícia de que o Supremo vai se reformar por dentro. Eu vou te mostrar quem que vai desenhar essa reforma, se ela vai dar certo ou não. E será que agora, finalmente, nós teremos o Supremo que nós tanto queremos? De ministros técnicos que aplicam a Constituição e as leis e não as suas vontades, desejos pessoais ou pior, interesses,
Talvez interesses pagos aí com contratos de 35, 129 milhões de reais? Será? Bora ver aqui com essa matéria da Folha de São Paulo. Fachin cria grupo para estudar a reforma do judiciário em aceno a Gilmar Moraes. O presidente do Supremo, Edson Fachin, implementou um grupo de estudos para debater uma ampla reforma do judiciário, designando como componentes juristas próximos aos ministros Gilmar e Moraes. Um aceno por consenso em uma corte dividida. Aceno a Gilmar e Moraes? Guarda essa expressão aí. Esse grupo ele nasceu por portaria assinada pelo Fachin. Ele tem 17 membros e ele promete as primeiras propostas até o fim do ano. Não sei se vem não, viu? Porque dizem em Brasília que quando você quer enrolar, você cria uma comissão. Bom, de toda forma, se vier alguma coisa, vai vir depois da eleição. E quem que comanda os trabalhos? O relator é o desembargador Ney Belo, que a própria Folha descreve como próximo de Gilmar e de Dino. E entre os integrantes está José Levi, que foi braço direito do Moraes no TSE. Ou seja, a reforma de um judiciário criticado por excessos, abusos e ilegalidades praticados justamente e principalmente por Gilmar e Moraes, vai ser desenhada essa reforma por gente da confiança dos dois, os ministros mais criticados. É a raposa contratando o arquiteto do galinheiro. Você se lembra da outra ideia do ministro Fachin, aquela do Código de Ética, relatado pela Carmen Lúcia? Olha, esse código, ele não anda, e lê comigo aqui o motivo para não andar, que é inacreditável. A avaliação do grupo de Gilmar e Dino é que a discussão sobre uma reforma do judiciário, como agora encampada pelo Fachin, é mais interessante e necessária do que um conjunto de regras sobre viagens, palestras e manifestações públicas de juízes. Será porque eles justamente abusam das viagens, palestras e manifestações públicas? Né? E mais, é mais interessante, vai dar certo, claro que nós acreditamos. Essa reforma ampla, gente, ficou mais interessante justamente quando a alternativa era um código de ética limitando viagens, palestras e manifestações públicas deles, dos dois. E a Folha registra o contexto. Tudo, diz a Folha, em meio a ataques ao STF decorrentes da crise do Banco Master. Ataques, Folha? Sim, né? Porque as críticas ao STF por conta dos absurdos do caso Master, revelados até agora, viram automaticamente ataques. Como se quem tivesse errado é quem critica, e não os ministros que estão totalmente fora da casinha praticando abusos. Para você entender por que isso não é reforma de verdade, gente, a última reforma do Judiciário de 2004 veio do Congresso, pela emenda constitucional 45, que criou o CNJ para fiscalizar os juízes. Mas aí depois o STF disse que estava acima do CNJ e acabou com essa história. Reforma de verdade, ela discute mandato para ministro, fim das monocráticas que param o país, responsabilização de quem abusa, e nenhum grupo interno do STF propõe algema para colocar no próprio pulso. Reforma feita por dentro, escolhida por quem seria reformado, pode até entregar alguma governança, transformação digital, celeridade, talvez, palavras bonitas escritas num papel, mas zero limite de poder. A leitura que eu dou hoje é simples. Encurralado pela crise do Master e pela humilhação internacional, o Supremo precisava de uma resposta. E escolheu a resposta que não machuca ninguém de toga. Mas não dá para subestimar, não. Um grupo desses pode emplacar mudanças cosméticas ou até mudança para pior e vendê-las ao país como a reforma que o Judiciário fez. Propostas até o fim do ano, mas eu pago para ver e nós vamos ler aqui no canal cada linha dessas propostas. Agora, eu tenho uma proposta bem melhor do que a do Supremo. São as duas primeiras das minhas 10 medidas pro Senado que você encontra na minha página. A medida 1, ela regulamenta impeachment de ministro do Supremo, que hoje é uma letra morta. Aqui, essa medida ela determina um prazo de 90 dias para o presidente do Senado analisar o pedido, abre um recurso para o plenário se o presidente do Senado engavetar, como Alcolumbre faz. Alcolumbre, veja o vídeo dessa sexta-feira. Alcolumbre delatado por receber mais de 100 milhões de reais de propina, segundo o delator. E ainda a gente prevê a condenação aqui por maioria absoluta e não por maioria de 2/3 ou mais. Igual a Constituição já prevê para demitir o Procurador-Geral da República. E, gente, a medida 2, que está lá no meu pacote, ela prevê uma série de propostas aqui para contenção dos abusos do STF. Devolve ao STF o papel de corte constitucional. Prevê mandato,
quarentena para ministro, fim das eleições monocráticas, das decisões monocráticas com efeito nacional e proibição de familiares advogados diante da corte. Reforma do judiciário é isso aqui que eu estou propondo. Feita de fora, pelo Congresso, com algema em cima do abuso, não desenhada pelos amigos dos reformados. Se você concorda, eu vou convidar você para vir aqui nessas minhas medidas e clicar aqui, clica aqui, nesse painel. Você vai encontrar em qualquer das medidas embaixo, você vai encontrar esse painelzinho e clica aqui, por favor. Olha, assina as 10 medidas. Eu criei esse painel, ele já tem 213 assinaturas e cada vez que a gente atingir a próxima meta, que aqui agora é de 300, seguindo a nossa Dilma Rousseff, a gente vai dobrar a meta a cada vez que a gente atingir a meta. E lembre, a gente conseguiu 2 milhões de assinaturas no pacote das 10 medidas contra a corrupção. Vamos então chegar lá, vamos pressionar. E se você fizer isso, você vai dar muita força para todo mundo que defende isso no Congresso Nacional. Essas 10 medidas fazem parte da minha plataforma de pré-campanha ao Senado Federal. E se você concorda, nos dê essa força, ajuda, apoia. Acabou de subir mais um, 203 para 214. E faça a sua parte também. Eu vou fazer de tudo para essa mudança acontecer. Vou fazer a minha e eu conto com você. Minha pergunta que eu deixo para você é: esse grupo aí do STF vai entregar uma reforma de verdade ou só vai engambelar ou entregar fumaça para depois da eleição? Muito bem, gente. Segue lá o Deltan Dallagnol nas redes sociais dele. Aí você vai descobrir lá como é que faz lá para acessar o link lá para você apoiar essas 10 medidas aí do Deltan Dallagnol, beleza? Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos. Já deixou aquele comentário positivo? Já deixou aquele comentário maravilhoso no canal? Deixe, minha gente, um comentário positivo. A sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal. Exatamente. Deixa o like também. Inscreva-se no canal. Compartilhe com os seus amigos. Participe aqui do nosso programa. Seu apoio faz toda a diferença. Seu comentário faz toda a diferença. Ajuda, por favor. Deixa um comentário. Vamos contribuir para o engajamento aqui do nosso programa. Ajuda, já diria, né? O paim, né? O paim de quem? Paim do Edson. Não é isso, Edson? Ajuda, é o que diria o seu paim, não é? Brincadeira, viu, Edson? Ajuda, minha gente, por favor. Esse gordinho precisa de você aqui, O Pixinho, meus queridos, para dar uma força aqui pro nosso canal. Qualquer valor via Pix, você me ajuda demais aqui, tá bem? Ajuda o seu amigo gordinho, por favor, dá essa moral, essa força. Quem tá com saudade do Bolsonaro aí, diz eu. Eu tô com saudade do velho. Então quem tá com saudade do Bolsonaro vai comentar agora. É Bolsonaro livre. Deixe seu comentário, hein? Bolsonaro livre. Participe com o comentário, né? Bolsonaro livre. Quando eu falo nosso velho, porque agora a gente tem um Bolsonaro novo, né? E também é uma forma carinhosa, tá bem? De se referir aí ao nosso velho capitão Bolsonaro. Beleza? Ajude, colabore, abençoe aqui o canal também através de um Pix, que é muito importante. Toda a sua ajuda, ela me ajuda aqui, tá bem? E é isso, a gente vai sobrevivendo aqui com a sua oferta, com a sua doação. Você abençoa o nosso canal. Abraço todo especial ao Ivan Ribeiro, mandou 5. Valeu, Ivan, Deus abençoe, meu querido. Obrigado, obrigado, obrigado. Fernando Alberto de Lima mandou 5. Valeu, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por essa colaboração. E você que está aqui comigo, nos acompanhando, se por um acaso, né, você quiser, você puder ajudar o nosso programa, tá bem? Basta você querer, tá bem? Dê uma força pra gente aí, através de qualquer valor, via Pix. Fabio, eu não ajudei esse mês. Faça uma doação pelo menos uma vez por mês. Já ajudei esse mês, tranquilo, mês que vem você ajuda de novo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Beleza? Alô, Dirceu Gomes, acompanhando o nosso canal. Valeu, Dirceu. Jeremias tá aqui com a gente. Valeu, valeu, valeu. Alô, Norma tá aqui com a gente também. Muito obrigado pela força, pelo carinho, pela colaboração de cada um de vocês. Aquilo que vocês fazem aqui com o meu programa me ajuda demais. Tá bem? 11 95275 3898. Alô, meu querido Edson Silva. Abraço a Sayonara Sanches. Abraço
a Gladys nos Estados Unidos, valeu. Grande abraço para todo mundo aqui acompanhando o nosso canal. É importante você me dar uma moral, você dar uma honra aqui pro seu amigo Gordinho através do Pix, qualquer valor. Quem pode ajudar? Agora a pergunta é, só quem é abençoado, que tem para poder dividir. Não, ô Gordinho, eu sou abençoado. Mas tem que ser abençoado, mas também abrir mão um pouquinho da bênção, né? Falar, eu vou partilhar com você um pedacinho da bênção, tá? E vou mandar o Pix aí para dar uma força pro canal. Sei que você tá precisando. Então, por favor, tá? A Ivani, ela falou bem assim, sempre com você, mas de vez em quando você some. Nananina não. Todo dia, 3 vezes ao dia, Ivani. Todo dia, 3 vezes ao dia. Quem some é você, que não entrou no canal para ver se tem alguma novidade. Vocês ficam esperando o YouTube entregar a notificação. Eu sei, antigamente a gente entrava no canal e via lá vídeo novo e assistia. Era desse jeito. Eu ainda entro em alguns canais que eu gosto. Mas acontece o seguinte, às vezes você está inscrito em muitos canais, e o YouTube te notifica, você não vê. E às vezes o YouTube também não está notificando algumas pessoas. Então é por isso que é importante você fazer isso daqui, ó. Deixar um comentário positivo, que você sinaliza para o YouTube que você está gostando. Você deixar o like, porque aí, quando eu entrar, o YouTube vai mostrar para você. E não estamos vacilando, não. Os horários estão batendo certinho. 7h03 da manhã, 8h03 da noite e 1h, 1h30, 1h20, 1h40. Nesse horário aí de 1h a gente entra ao vivo, tá bem? Aí tem os vídeos, tá? Que estão entrando às 7 e às 20 horas, beleza? Mandar um abraço todo especial para o meu querido Xavier, colocou FF22, que é Força Flávio, valeu. Meu querido Nanchel, mandou 5. Valeu, meu querido Nanchel, beijo para você. Obrigado pela colaboração, pela ajuda aqui no nosso canal. Pessoal, muito obrigado, tá bem? É o que a gente tinha para hoje. Que Deus abençoe o seu canal. Anote os horários, 7 da manhã, 1h30, às 13h30, né? E às 20 horas. Anotou? Vou repetir. 7 horas da manhã, às 13h30 e também às 20 horas. Ok? Então, beleza. A gente se encontra por aqui no nosso Abordo Notícias. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Beijão no seu coração. Valeu. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.